Hoje nós daremos início às exposições no capítulo de número 8. Então, eu convido você a mais uma vez abrir a sua Bíblia em Neemias capítulo 8. Nós vamos fazer uma leitura dos versículos 1 até o versículo de número 8. E assim procederemos com a exposição desses 8 versículos. Neemias, capítulo de número 8, versículos 1 ao 8. Assim diz o Senhor: e todo o povo se reuniu como um só homem na rua que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação, tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. E ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei. E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito, e ao seu lado pôs-se em pé à sua direita Matitias e Semá, e Anaías, e Urias e Ilquias, e Maazéias, e à sua esquerda Pedaías e Misael, e Malquias e Azum, e Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo ele, todo o povo se pôs em pé. E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, Amém, erguendo as suas mãos, e eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua e Bani e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim, eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido e faziam com que eles entendessem a leitura. Até aqui, meus queridos. Mais uma vez, vamos à presença de Deus em oração, pedindo por sua palavra que será pregada. Oremos. Senhor Deus bendito, tua palavra foi lida, Senhor, e agora será proclamada aos nossos corações. Fala conosco, Senhor. Afasta de nós as dispersões. Ó Santo Espírito, abre o nosso entendimento e ilumina as nossas mentes nesta noite, para absorvermos e guardarmos a tua verdade em nossos corações. Transforma-nos pelo poder da tua palavra, Senhor. Para a glória do teu santo nome é que te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, o capítulo que nós acabamos de ler, pelo menos esses primeiros 8 versículos, se nós tomarmos o restante desse capítulo, juntamente com os demais outros 2 que o seguem, nós vamos então formar um bloco sobre aquilo que diz respeito à adoração na antiga aliança, principalmente naquilo que diz respeito à adoração pós-exílica, sob a condução de Esdras e outros sacerdotes e levitas. Observem que quando Esdras chegou pela primeira vez a Jerusalém, a condição moral e espiritual do povo era deplorável. Como nos conta o próprio Esdras, no capítulo 9 de seu livro, versículos de 1 a 4, e também no capítulo de número 10. Ora,
Esdras vai narrar que os filhos de Israel, e isso incluía o povo, os sacerdotes, irmãos, e os levitas haviam cometido a abominação, e não apenas cometido a abominação durante o período do exílio, mas depois de terem retornado à sua terra, mantendo as relações que eram contra a vontade de Deus, proibidas em sua palavra. Eles mantinham casamentos mistos, né? Essa abominação se referia ao casamento deles, né? Sacerdotes, veja, sacerdotes, levitas e do próprio povo, né? E seus filhos com as filhas dos cananeus, dos heteus, dos ferezeus, dos jebuseus. E aí, meus irmãos, quando nós olhamos para esse tipo de descrição que as Escrituras nos fazem, nós não podemos deixar de olhar para outros textos que nos mostram o porquê que Deus havia feito essa proibição. Percebam que essa atitude dos filhos de Deus, ou dos filhos da aliança, manterem relações, e relações nupciais, a gente está falando de casamento, casarem-se com pessoas de outras nações, ímpias, pagãs, vejam, era algo inadmissível para o Senhor. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio capítulo 7, veja a proibição do Senhor em sua lei, Deuteronômio capítulo de número 7, veja aí os versos de 1 a 6, diz assim: quando o Senhor teu Deus te trouxer a terra que vais possuir, e tiver expulsado muitas nações de diante de ti, veja bem, olha as nações, os heteus, e os girgazeus, e os amorreus, e os cananeus, e os ferezeus, e os heveus, e os jebuseus, 7 nações maiores e mais poderosas do que tu, e quando o Senhor teu Deus as entregar diante de ti, tu as ferirás e as destruirás completamente. Não farás pacto algum com elas, nem lhes exibirás misericórdia. Tampouco, veja aí o versículo de número 3, tampouco estabelecerá casamento com elas. Não darás tua filha a seus filhos, nem as suas filhas tomarás para teus filhos, porque, veja bem, elas fariam com que teu filho deixasse de me seguir para servir a outros deuses, e a ira do Senhor se acenderá contra vós e vos destruirá repentinamente. Então vejam que essa atitude tomada por esses sacerdotes, por esses levitas e por muitos dentre o povo, fez com que Esdras rasgasse suas vestes, arrancasse os cabelos de sua barba e da cabeça, expressando ali todo o seu lamento, todo o seu pesar por aquela atitude pecaminosa do povo. Alguns anos depois, Neemias então chega a Jerusalém e vê pela primeira vez o estado deplorável que a cidade se encontrava. Tudo estava em ruínas e monturos. Neemias então desafia o povo a confiar em Deus e a ajudá-lo na reconstrução dos muros. Agora, o cenário é distinto daquele encontrado tanto por Esdras quanto por Neemias, porque logo quando chegaram à cidade, viram coisas desastrosas, viram uma situação calamitosa, mas agora a situação mudou. Os muros estão reconstruídos, as portas estão reassentadas, os guardas estão estabelecidos, a população recontada e sedenta pela palavra de Deus. É chegada a hora das ações de graças, meus irmãos. E o povo, então, é convocado para reunir-se em assembleia solene, para honrar o seu Deus e por ele ser edificado, como nos conta Neemias, aí no versículo de número 1 e 2. Veja aí o que ele diz. E todo o povo se reuniu como um só homem na rua, que estava diante do portão da água. E eles falaram a Esdras, o escriba, para trazer o livro da lei de Moisés, a qual o Senhor havia ordenado a Israel. E o sacerdote Esdras trouxe a lei diante da congregação,
tanto de homens quanto de mulheres, e de todos que podiam ouvir com entendimento, no primeiro dia do 7º mês. Veja, com a aproximação do 7º mês do calendário judaico, que seria o mês chamado de Tirzi ou Etanim, correspondente aos meses de setembro e outubro do nosso calendário, mês esse em que era comemorado o Ano Novo Judaico com a festa das trombetas, ou o Rosh Hashanah, logo no primeiro dia do mês, ou seja, no dia do Shabat, através de uma santa convocação, conforme havia prescrito o Senhor, lá em Levítico, capítulo de número 23. Ali todo o povo se reuniria em Jerusalém para essa grande celebração. Mas observe que isso não foi tudo, meus irmãos, pois nesse dia o altar foi erguido e ali o povo, enfim, pôde retornar a oferecer os holocaustos depois de terem sido libertos do cativeiro babilônico. Percebam que essa atitude é extremamente importante, pois nos dá o devido entendimento acerca de uma compaixão vívida na recente memória de muitos que viviam naquela época. As pessoas que se reuniram ali voluntariamente, sem constrangimentos. Todo o povo. Observe aí que o texto deixa claro, meus irmãos, que nenhum deles foi constrangido por estar ali, mas reuniram-se voluntariamente, por meio de uma concordância comum, como um só povo, como uma só fé, debaixo de um único Deus. Como diz Paulo, como um só corpo, homens, mulheres e crianças. Todos os que tinham condições de entender o que ouviam. Neemias diz que Esdras, a pedido da congregação, passou então a ler o livro da lei no primeiro e no segundo dias. E o que isso quer nos dizer? Isso quer nos dizer, meus irmãos, em primeiro lugar, que o povo de Deus ele não é constituído apenas de homens, nem muito menos apenas de mulheres. Pior ainda é supor que o povo de Deus pode ser, de alguma forma, estratificado, dividido ou dispersado. Vejam que a adoração é um dever de todo ser humano. Logo, mulheres e crianças também devem prestar adoração ao Senhor. Afinal, tanto mulheres quanto crianças têm almas e essas almas necessitam de salvação e, portanto, precisam ouvir a palavra de Deus para alcançar tal objetivo. Ora, o próprio Paulo nos lembra em Romanos, capítulo de número 10, versículos 13 e 14, ao dizer que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? Ah, meus irmãos, a santa convocação que Deus faz a seu povo nunca é de forma parcial. O Senhor convoca todo o seu povo para se colocar diante dele. Quer sejam homens, quer sejam mulheres, velhos, jovens ou crianças. A convocação é para todo o povo. E todos devem se apresentar, inclusive os pequeninos. E nós precisamos entender, irmãos, de forma clara, que quando o Senhor convoca o seu povo, Ele convoca o povo que é seu corpo. É por isso que nós dizemos que essa história de culto de jovens, culto de velhos, culto de mulheres, culto de homens, não é bíblico. Porque o Senhor convoca o seu povo para adorá-lo, o povo, unidade. Ele não separa a criança dos seus pais, como ele não separa o marido da sua esposa. Mas, infelizmente, vivemos um tempo em que as pessoas querem estratificar o povo de Deus, querem mutilar o corpo de Cristo. Ora, e nós precisamos entender isso, irmãos. Principalmente naquilo que diz respeito aos nossos pequeninos, aos filhos da aliança, aos santos filhos do pacto.
Entender de forma clara que todas as promessas de Deus com relação à aliança, com relação ao pacto, pertencem tanto a nós quanto aos nossos filhos. Os filhos da aliança são membros da comunidade da aliança e têm os direitos e benefícios de alguém que pactuou com Deus. Assim como a circuncisão era um benefício dos judeus, e segundo Paulo, um benefício avantajado sob todos os aspectos, assim também aqueles que receberam o sinal do pacto e o selo do batismo têm todos os privilégios do pacto. E me entristece, irmãos, ver tantas igrejas presbiterianas separando as crianças de seus pais na adoração ao Senhor. É como se a Bíblia ensinasse uma adoração diferente. Não, o culto é só para os adultos. As crianças não. Olha o absurdo, irmãos. Principalmente na hora da pregação da palavra. Tira elas. Exclui elas do meio do povo. Quer dizer que elas nascem, eu trago elas para receberem o sinal do pacto, mas na hora delas ouvirem o seu Senhor a falar, elas são excluídas? Como assim, irmãos? Na minha Bíblia, o Deus que se revela nas Escrituras, Ele não faz acepção de pessoas, nem de classe social, nem de gênero e nem de idade. Aí tem aqueles que tentam amenizar a situação. Não é porque nós separamos, porque as criancinhas têm que ter uma didática diferente na instrução delas. O sermão tem que ser infantil. Irmãos, onde é que tem na Bíblia alguém pregando sermão infantil? Pega o ministério do Senhor Jesus. Quando foi que ele pregou um sermão infantil? Quem foi que inventou essa história de sermão infantil? Olha para a antiga dispensação. Olha as ordens que o Senhor dá. Para inculcar a sua verdade, a sua palavra, a sua aliança nos filhos e nos filhos dos nossos filhos. Onde é que está dizendo ali que para eles tem que ser uma pregação infantil? Mas nós estamos bebendo tanto dessas coisas que o mundo tem ensinado aí fora, querendo trazer para dentro da igreja, de certa forma, querendo dar uma mãozinha para o Espírito Santo. Porque, meus irmãos, se é a palavra pregada como nós lemos hoje aqui, que fala aos nossos corações por uma ação sobrenatural do Espírito Santo, em outras palavras, quando você diz, não, mas eu tenho que tirar o meu filho daqui, para que ele vá para uma salinha especial, para lá, aí veja bem, em 99,7% dos casos, ainda é uma professora, para ela pregar para a criança, de maneira infantil, querendo dizer então que o Espírito Santo é incapaz de convencê-la aqui. Que há 2 tipos de palavra de Deus para serem pregadas. Dá jeitinho, irmãos. Mais uma vez eu volto a dizer, a gente não pode ser hipócrita de dizer que a Bíblia é nossa regra única, né? Regra de fé e prática, se só é de fé. Porque quando chega na prática eu quero colocar do meu jeito as coisas. E aí eu não procuro por base bíblica, eu quero fazer tudo do meu jeito. Não interessa se a Bíblia diz ou não diz. O que interessa é o que eu julgo ser certo e correto. Mas eu julgo o que é certo e correto abdicando da palavra de Deus. E eu passo a decidir o que é certo e errado a partir do que a mídia ensina, a partir do que a escola secular ensina, a maioria esmagadora ateísta. Onde Cristo pregou de forma diferente para as crianças ou a seus pais.
Pelo contrário, Jesus pregava, as crianças iam em direção a ele, quando tentaram impedir isso. E vejam, ele pregava e as crianças foram pedir a bênção do Senhor Jesus Cristo, reconhecendo nele o seu senhorio. E os adultos tentaram impedir, e o Senhor Jesus os repreendeu, dizendo: deixai vir a mim as criancinhas. Ora, quando Moisés reuniu a congregação do Senhor, pelo que Deus estabeleceu como seu povo da aliança, meus irmãos, todos estavam incluídos, homens, mulheres e crianças. Volte aí, vá de novo para Deuteronômio 29, por favor. Deuteronômio 29, veja aí o que diz, os versículos 10 ao 15. Deuteronômio 29, versículo 10 ao 15. Diz assim: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e os vossos oficiais, todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água, para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no seu juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo, para que hoje te estabeleça por seu povo e ele te seja por Deus, como te tem prometido, como jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Não é somente convosco que faço esta aliança e este juramento, porém com aquele que hoje aqui está conosco perante o Senhor nosso Deus, e também com aquele que não está aqui hoje conosco. Percebam ainda, irmãos, que o pacto de Deus com o seu povo, obviamente, inclui não apenas seus filhinhos, mas até mesmo aqueles que não são nascidos. Esse pacto continua na nova aliança, onde a promessa é ratificada no dia de Pentecostes, quando em Atos 2:39, Lucas narra o discurso de Pedro, a pregação de Pedro, quando ele diz: pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, quantos o Senhor puder chamar. Ora, se os filhos eram centrais na antiga aliança, e uma vez que a nova aliança não é senão uma expansão da antiga, como eles não continuariam a ser centrais na obra redentora de Deus entre seu povo? Não excluam os pequeninos do culto ao Senhor. Vejam, no coração da aliança de Deus com Abraão estava a condição que Deus estabeleceu a Abraão. Gênesis 18:19, o Senhor diz: porque eu o escolhi para que ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor, pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Ora, as epístolas do Novo Testamento reiteram as mesmas condições aos constituintes da família, isto é, maridos, esposas, filhos e servos. Por que faz isso, irmãos? Porque a palavra de Deus, como diz Paulo, é dada a todos os membros da comunidade do pacto. E isso inclui os nossos pequeninos, de mais tenra idade. Sendo assim, como povo de Deus, nós devemos nos regozijar ao ouvir o barulho das crianças em nosso meio. É indicação de bênção, bênção que elas têm na aliança e de seu dom da vida. É assim, irmãos, que Deus aumenta o nosso número e avança seu reino através das gerações, e que tem sido negligenciado por muitos pais. Se esquecem do mandato social que o Senhor nos deu antes que nossos primeiros pais caíssem. Encher a terra com o povo santo.
Ah, pastor, mas isso não quer dizer nada, porque a salvação vem do Senhor. Vem, irmão. Mas o seu pensamento revela uma negligência sua como pai e mãe. Você tem medo de ter filho pela sua incapacidade de prepará-lo para viver de modo à glória de Deus. Que a sua mente já está cauterizada pelo mundo de terceirizar esse serviço. O que a gente tem de pai e mãe preguiçoso nessa geração não está escrito, irmãos. Que preferem delegar para outros as coisas. É tipo assim, educação fast food. Se esquece do compromisso que foi feito diante de Deus e do seu povo. E da responsabilidade que é isso. Percebam que com Esdras e Neemias não foi diferente, pois a Escritura diz que em chegando o 7º dia, veja aí, volte aí, capítulo de número 8, versículo de número 1. Diz que em chegando o 7º mês e estando os filhos de Israel nas suas cidades, todo o povo se ajuntou como um só homem. Pergunta, quem eram esses filhos de Israel que se ajuntaram como um só homem? Homens, mulheres e crianças. Todo o povo de Deus. Ora, os cabeças de cada casa deveriam trazer suas famílias consigo para a adoração pública a Deus. Mulheres e crianças, e não somente os homens. Eles precisavam familiarizar-se com a palavra de Deus e observar os meios de conhecimento e graça. Os pequeninos, irmãos, à medida que exercitam a razão, eles devem ser treinados nos exercícios da religião. Isso é tarefa sua, papai, sua, mamãe. Por isso, então, através de seus magistrados, o povo então chega e pede que Esdras traga o livro da lei de Moisés e diante deles leia a palavra de Deus. E esse ponto é fantástico aqui no texto. Porque o nosso autor, em sua narrativa, nos mostra aqui duas grandes realidades. Em primeiro lugar, que esse povo estava faminto e sedento pela palavra de Deus. Em primeiro lugar, é isso que eles nos mostram. O povo estava faminto e sedento pela palavra de Deus. Porque percebam, o texto diz que eles procuraram para chamar Esdras. Essa leitura foi ansiada, desejada pela Assembleia do Povo. E o motivo para esse pedido está, sem sombra de dúvidas, no desejo da congregação de guardar a lua nova do 7º mês, numa festa de ação de graças pela ajuda graciosa que receberam do Senhor durante a construção do muro, que foi rápida e foi um sucesso, apesar das tentativas de seus inimigos de obstruir o trabalho. Nós vimos isso nas exposições anteriores. Não só dos ataques externos, mas dos próprios ataques internos. Esse sentimento de gratidão, irmãos, os impeliu a querer ouvir a palavra de Deus, com o propósito de fazer da palavra de Deus sua regra de vida. E em segundo lugar, o texto aqui, nosso autor, nos enfatiza a vocação de Esdras. Que maravilhoso! Meus irmãos, não havia ninguém tão apto para expor e pregar a palavra de Deus como ele. Um escriba preparado na lei do seu Deus. Observem, meus irmãos, que o chamado de Esdras para o serviço foi muito claro. Porque, além dele estar no ofício como sacerdote, ele era também qualificado como escriba. Logo, todo o povo disse a Esdras que trouxesse o livro da lei e lesse para eles. Isso nos mostra que Deus dotou alguns homens, não todos. Cuidado com isso. Deus
dotou alguns homens, não todos, de habilidade. Mas não só dotou com habilidade, mas de autoridade. A autoridade essa, que não vem de status, que não vem de nomenclatura, mas que vem do trono do mais altos céus. A autoridade, a habilidade e a autoridade para proclamar sua palavra. A habilidade e a autoridade para proclamar a palavra. Tem muitos aí querendo ser pregadores do Evangelho. E muitos têm conseguido, mas não com a habilidade e a autoridade. Às vezes tem muita habilidade, mas lhes faltam a autoridade. Porque essa autoridade só é concedida por Deus a quem Ele vocacionou. Aqueles a quem as Escrituras nos ensinam, por quem deve ser proclamada a palavra de Deus. E as Escrituras nos dizem que somente aqueles que têm dons suficientes e são devidamente aprovados e chamados para este fim é que devem proclamar a palavra de Deus. Pastor, e que dons são esses? Abra sua Bíblia em 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 2 ao 6. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 2 ao 6. Paulo diz que o bispo, ele deve ser, veja aí, irrepreensível. O que é irrepreensível? É ter vida piedosa. Não é não ter pecado, porque todos pecaram. Nós somos pecadores, mas é ter vida piedosa, irrepreensível. Esposo de uma só mulher, o que desqualifica o quê? Alguém do sexo feminino, a não ser que você queira colocar um casal, não é um casal não, né? Um par LGBTQ mais YZH40. Né? Por isso é que eu nem gosto desse termo aqui, esposo, era para ser marido. Marido de uma só mulher, temperante, sóbrio, modesto, hospitaleiro, apto para ensinar, não dado ao vinho, não violento, porém cordado, inimigo de contendas, não avarento, que governe bem a sua própria casa. Olha isso. Criando os filhos sob disciplina com todo o respeito. E Paulo ainda enfatiza, pois se alguém não sabe governar a própria casa, como vai cuidar da igreja de Deus? Se não é capaz de ensinar a sua família, como vai ser capaz de ensinar o povo de Deus? Se não é irrepreensível dentro da sua casa, como vai ser irrepreensível para o povo de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. A soberba precede a ruína. A isso também, meus irmãos, vejam, corroboram os nossos símbolos de fé. Quando, em resposta à pergunta 158 do Catecismo Maior de Westminster, é reafirmado exatamente isso que as Escrituras nos ensinam. E o fato triste nessa história fica por conta da decisão da nossa denominação em sua última Assembleia Ordinária, na qual decidiu conceder este privilégio à revelia e ao arrepio da palavra de Deus a mulheres. E aí percebam que quando se reivindica que a igreja deve conceder a função ministerial às mulheres cristãs que sinceramente se sentem chamadas ao ministério, nós temos uma perversão perigosa da verdadeira doutrina da vocação. E não se trata de preconceito, misoginia, desrespeito, meus irmãos e minhas irmãs. Trata-se de conhecimento, humildade, discernimento e submissão.
não aos homens, mas a Deus e sua palavra. Meus queridos, este ofício aprove ao Senhor vocacionar homens, e eu reitero, não todos os homens, mas alguns para instrução e edificação do corpo de Cristo. Como havia profetizado Jeremias, Deus, em sua infinita misericórdia, concederia pastores segundo o seu próprio coração, para que alimentassem com conhecimento e com inteligência, através do ensino e da pregação da palavra, a sua igreja, e não de outra forma. É por essas e outras que o príncipe dos puritanos, né, John Owen, ele dizia que esse alimentar é a essência do ofício de um pastor no que tange ao seu exercício, de modo que aquele que não faz, ou não pode fazer, ou não pretende alimentar o rebanho, não é pastor. Não é pastor. Qualquer que seja o chamado ao serviço exterior que ele possa ter na igreja ou fora dela, o cuidado de pregar o evangelho foi entregue a Pedro e, através dele, a todos os verdadeiros pastores da igreja, sob o nome de apacentamento. E desse modo, apacentar o rebanho sobre o qual o Espírito Santo os constituiu bispos. Isso é o que lhes é atribuído em todas as ocasiões. Todas as ocasiões. Meus irmãos, um homem é um pastor para aqueles a quem ele conduz pelo ensinamento pastoral, e não para quaisquer outros. Aquele que não alimenta dessa forma não é pastor, por mais que ele tenha recebido um título de pastor. Tampouco lhe é requerido apenas que pregue uma vezinha ou outra, ao seu bel prazer. Mas veja, mais uma vez, parafraseando John Owen, mas que ele deixe de lado todos os outros trabalhos, embora lícitos, e todas as outras obrigações na igreja, se a sua constante atenção a elas puderem desviá-lo da tarefa. Que tarefa? Pregar a palavra. Esdras era um pastor por excelência, meus irmãos. E nesse sentido, seu posto era tanto acessível quanto prático. Suas preocupações correspondiam à sua vocação. Observe que o texto diz, veja aí. O texto diz que ele ficava parado em um púlpito de madeira, que haviam feito para a palavra, né? Lá no original tem isso. O púlpito havia sido feito para a palavra, ou seja, para a pregação da palavra, para aquilo que ele dissesse fosse então anunciado de forma mais graciosa e pudesse ser ouvido mais claramente por todo o povo que ali estava, atraindo a atenção deles. E aí, mais uma vez, parafraseando John Owen, né? Owen diz assim: um homem só prega bem para os outros o sermão que prega para a sua própria alma. Vou repetir. John Owen dizia assim: um homem só prega bem para os outros o sermão que ele prega para a sua própria alma. Você que almeja ser pregador, almeja o ministério da palavra, lembre-se dessas palavras aqui. Você só vai pregar bem para os outros se primeiro você pregar para a sua própria alma. O homem que não se alimenta e não cresce ao digerir o alimento que fornece para os outros, dificilmente o tornará saboroso para eles. Não é à toa que, como disse o nosso jovem pregador dessa manhã, que tem muita gente se contentando com graveto e pó. Graveto e pó. Pode olhar no YouTube. Liga uma rádio dessas evangélicas aqui no seu rádio.
Olhe lá se chegar a ser graveto o que está sendo falado. Olhe lá se for palha. Um ministro verdadeiramente vocacionado se preocupa com o alimento que tem servido às ovelhas de Cristo. E sabe como é que ele se preocupa? Ele prova da comida que serve. Pois, de outra forma, como é que ele pode saber se a comida que ele tem servido não é veneno? Ele só pode saber disso, irmãos, quando ele também se alimenta dela. E aí ele prova que realmente é sadio, que aquele alimento fortalece e revigora. Se a palavra não habitar com poder em nós, ela não sairá com poder de nós. Nenhum homem que vive em estado mais lastimável do que aqueles que não acreditam de fato daquilo que continuamente persuadem os outros a acreditarem. É por isso que eu reitero, eu já disse aqui inúmeras vezes, eu não considero um liberal um irmão em Cristo. Porque é exatamente isso que ele faz. Ele prega nos domingos aquilo que ele não crê. Quando prega. Porque ele está ali por causa do salário. É do pagamento, é do dinheiro. Ele não está ali para a glória de Deus. Ele não está ali por Cristo. Até porque o que ele acredita é que Jesus Cristo foi um homem comum que morreu e esconderam o corpo. Mas isso ele não diz para vocês. Ele se esconde atrás do púlpito, como um lobo em pele de ovelha. E, infelizmente, eu tenho a dizer que tem muitos por aqui. Eu não preciso falar de outros estados, nem de outros países, não. Eu falo do meu estado, porque eu conheço. Tem muitos. Diversos. É lastimável, irmãos, isso. A falta dessa experiência do poder da verdade do Evangelho em suas próprias almas é o que rende tantas orações insípidas e sem vida, excêntricas em palavras e desprovidas de poder, em vez de pregar o Evangelho em demonstração do Espírito. E aí que falem o que quiserem. E é evidente que a pregação de alguns homens, bem como a ausência de pregação de outros, extraviaram o crédito do seu ministério. Não é à toa que um pastor hoje, para abrir uma conta bancária, ele não abre. Ele abre uma poupança, mas conta corrente não. E se ele conseguir abrir uma conta corrente, é sem limite, é sem direito a cartão de crédito. Infelizmente. A gente registrou a ata aqui do conselho para fazer as alterações no CNPJ, e eu conversava com o contador, pedindo orientação se teria um banco em específico que ele poderia nos aconselhar ser menos processual a abertura de conta. E o contador me aconselhou a mentir, a dizer que eu não era pastor. Porque se eu dissesse que eu era o pastor da igreja, ia dificultar as coisas. Por isso, meus irmãos, que grande bênção para um povo é ter ministros fiéis à pregação da palavra, aptos a ensinar. Ministros que são fiéis ao Senhor na pregação da palavra e na aplicação da verdade em suas próprias vidas. E neste sentido, certamente Esdras é um deles. Veja aí como a palavra pregada por ele atinge aqueles que ouvem. Veja aí os versículos 3 ao 5. Ele diz: e ele leu ali, diante da rua que estava diante do portão da água, desde a manhã até o meio-dia, diante dos homens e das mulheres, e daqueles que conseguiam entender, e os ouvidos de todo o povo estavam atentos ao livro da lei.
E Esdras, o escriba, pôs-se em pé sobre um púlpito de madeira, o qual eles haviam feito para o propósito. E ao seu lado pôs-se em pé, à sua direita, Matitias e Semá, e Anaías e Urias, e Ilquias e Maazéias. E à sua esquerda, Pedaías e Misael, e Malquias e Azum, e Rasbadana, Zacarias e Mesulão. E Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque ele estava acima de todo o povo, e abrindo-o ele, todo o povo se pôs em pé. Observem que, em primeiro lugar, esses versos aqui comprovam a historicidade da lei de Moisés, a qual, obviamente, existia nessa época de forma escrita. Assim, a lei de Moisés não pode ter sido um desenvolvimento pós-exílico, como alguns liberais sugerem. Mas esse texto nos mostra muito mais outras verdades do que essa, e verdades bem práticas, irmãos. Como, por exemplo, a verdade de que o povo de Deus tem fome e sede pela palavra. Observe aí que o povo estava sedento e faminto pela palavra de Deus. E essa é uma característica que os crentes deveriam exibir diariamente. Fome e sede da verdade. Infelizmente, nós vivemos em um tempo em que a maioria dos crentes não tem fome e sede da palavra. Essas pessoas passaram voluntariamente horas ouvindo atentamente a palavra de Deus. Porque o texto aqui, narrado por Neemias, diz que Esdras leu a lei desde a alva, ou seja, desde de manhã. De manhãzinha cedo. Até o meio-dia. Aí vai pelo menos umas 6 horas. Você tem noção de um culto de 6 horas? 6 horas, irmãos. No entanto, isso não quer dizer que a leitura foi sem interrupção, né? Claro. Foi uma leitura dinâmica, alternada com pregações instrutivas sobre a lei. Em segundo lugar, a narrativa mostra que, apesar dessa grande extensão de tempo, todos ouviram de forma ativa e atônita. Como diz Neemias aí, ao final do versículo 3, veja aí. Ele diz assim: e os ouvidos de todo o povo estavam atentos. Ou seja, o povo ouviu 6 horas com atenção. A pergunta 160 do nosso Catecismo Maior pergunta o que se exige daqueles que ouvem a palavra. E aí os Divines de Westminster responderam dizendo: exige-se dos que ouvem a palavra pregada que atendam a ela com diligência, preparação e oração, que comparem com a Escritura aquilo que ouvem, que recebam a verdade com fé, amor, mansidão e prontidão de espírito, como a palavra de Deus, que meditem nela e conversem a seu respeito uns com os outros, que a escondam nos seus corações e produzam os devidos frutos em suas vidas. Sabe o que é isso? Não é só estar aqui e escutar a pregação, mas é ouvir, compreender, meditar. Sabe o que é meditar? É sair daqui pensando: poxa, aquele texto que o pastor pregou hoje, aquele texto que foi lido, eu vou chegar em casa agora, vou ver de novo. Poxa, que verdades importantes. Como é que eu estou me comportando diante disso? Que a gente medita em tantas outras coisas. Às vezes a gente sai do culto aqui já pensando o que vai fazer amanhã de manhã. Ah, vou acordar, vou tomar um café da manhã com ovos mexidos, com um iogurte natural, Ou às vezes muita gente sai daqui pensando: ah, meu Deus, como foi que terminou o jogo do Corinthians? Qual é o resultado do jogo do Ceará, do Fortaleza, o clássico, quem foi o campeão? E eu vou para casa pensando daquilo, meditando naquelas coisas que não me edificam. Quando eu deveria aproveitar esse dia para meditar no que Deus falou ao meu coração.
Ah, mas o sermão foi sobre não matarás. Se você meditar, Deus vai falar ao seu coração sobre o não matarás. Porque talvez você esteja quebrando esse mandamento todos os dias da sua vida. O problema é porque você nunca parou para meditar na voz de Deus ao seu coração. Aí sabe o que é que outros fazem? Vão atrás de profetada. Sabe essas coisas de tarô, búzios? Só que com o nome gospel. Né? Eu já vi uma igreja aí, abre aspas. Venha se consultar com a irmã fulana. Ela tem o urim e o tumim. É búzios. É só porque rebatiza com o nome gospel. É um colega meu, ele falou isso em tom de brincadeira, mas eu não duvido que seja verdade, não. Ele disse assim, e só tinha agenda para o ano que vem. Terceiro lugar, Neemias nos mostra que o povo agiu de forma reverente. Ora, de forma reverente, por quê? Porque, veja, o povo ficou de pé quando o rolo foi desenrolado. Sabe o que é isso, irmãos? Reverência para com Deus e sua palavra. Não é qualquer livro que está sendo aberto. Não é qualquer palavra que está sendo lida. É a palavra do Deus vivo, um único Deus, vivo e verdadeiro, criador de todas as coisas e sustentador de todo o universo. Observe que em algumas culturas essa prática ainda é bem viva. Algumas comunidades cristãs ali, ali pelo México, ali pela Ásia, e algumas outras na África e ainda na Europa, quando se abre a palavra de Deus para ler, o pastor não precisa nem dizer para levantar. Eles já sabem, eles se levantam automaticamente em reverência à palavra de Deus que vai ser lida. Infelizmente, em nossos tempos e em nossa cidade aqui, muitos parecem não ter essa noção. Pior ainda, às vezes tem, mas não querem ter. São relutantes. E isso, em grande parte, irmãos, acontece por causa da ignorância e do pecado. Mas, de forma alguma, isso deveria ser utilizado como justificativa para esse procedimento. Eu falo ignorância porque vem de berço, nunca foi ensinado a ter reverência por essas coisas. Então, quando chega aqui, acha isso bobagem. Ah, que bobagem. Até parece que eu vou para o inferno porque não vou me levantar na hora que for ler a palavra. Cuidado, irmão. Você pode pensar que é salvo e você está mais perdido do que qualquer um perdido. Porque você trata as coisas de Deus como sem importância. E se não tem importância na sua vida, o que é que você quer fazer no novo céu e na nova terra? Eu estou cansado de repetir isso aqui. Vai ser chato para você. Você não vai gostar de lá. Isso eu lhe garanto. Né? É igual aquela história. A menina apaixonada sonha em um dia casar, mas nunca se preparou para isso. Então, o primeiro namorado que ela arranja, ela engravida para poder casar. Achando que, no conto de fadas dela, né, ela vai casar e vai ser tudo maravilhoso. Quando ela casa, ela cai na realidade e vê que nada daquilo era o que ela almejava para a vida dela. E aí, tarde demais. Assim, tem um bocado de gente dentro das igrejas se aproveitando da graça, achando que pode passar a perna no Senhor Deus. Não, mas Ele é gracioso, é a graça. Senhor, mas a Tua graça, Tu és um Deus de misericórdia. Tu não vais me deixar para o inferno. Minha família toda está aí, Não use a ignorância, a má educação, como desculpa para o seu pecado. Sabe por que você não pode usar?
Porque a Bíblia diz que aqueles que foram regenerados foram iluminados por Jesus Cristo, por obra do Espírito Santo. A mente é renovada. De modo a querer fazer o bem e não o mal. De modo a querer ser santo como Deus é santo. A querer se parecer com Cristo. Ao que consta aqui, todos estavam diante de Esdras, o ouviram com uma profunda reverência e contrição. Veja aí o que dizem os versos 6 a 8. Vejam aí. Diz assim: E Esdras bendisse o Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu: Amém, amém, erguendo suas mãos. E eles curvaram as suas cabeças e adoraram o Senhor com as suas faces voltadas para o chão. Além disso, Jesua e Bani e Serebias, Jamim, Acube, Sabetai, Odias, Maazéias, Quelita, Azarias, Josabade, Hanã, Pelaías e os levitas fizeram com que o povo entendesse a lei, e o povo se pôs em pé no seu lugar. Assim eles liam no livro da lei de Deus distintamente e davam sentido, e faziam com que eles entendessem a leitura, ou o que se lia. Vejam, os exercícios religiosos realizados nessa assembleia não eram cerimoniais, mas eram morais, irmãos. Esdras, como presidente daquela assembleia, era a boca de Deus para aquele povo, os quais afetuosamente o ouviram. Assim ele glorificou o Senhor como grande Deus, ele deu honras a ele, ao louvar as suas perfeições, a orar pelo seu favor. E o povo, como sinal de sua concordância com ele, tanto nas orações quanto nos louvores, disse amém e amém, levantando suas mãos em sinal do seu desejo para com Deus e de todas as suas expectativas dele. E inclinaram-se em sinal de reverência e sujeição ao Senhor. Da mesma forma, meus irmãos, nós deveríamos adorar a Deus e dirigir-nos a Ele quando vamos ouvir e ler a palavra de Deus. Nós deveríamos agir como quem verdadeiramente vê Deus em sua palavra, como Ele realmente é, grandioso e misericordioso. Esdras foi boca de Deus para o povo, e eles ouviram atentamente a Ele. Esse era o aspecto principal da solenidade. Esdras traz a lei perante a congregação. Observe que ele tinha cuidado para municiar-se com as melhores e mais corretas cópias da lei. Olha que interessante isso. E o que ele tinha reunido ali para o seu uso e satisfação, ele apresenta aquele povo como um bom dispenseiro do tesouro celestial para o benefício da igreja. Meus irmãos, veja, o livro da lei ele não deve ser restringido ao estudo dos escribas, mas ser apresentado diante da congregação e lido para eles em sua própria linguagem. Daí os reformadores lutarem tanto para que a Bíblia chegasse à nossa língua. Ministros, quando se dirigem ao púlpito, devem levar suas Bíblias consigo. Esdras fez isso. E de lá eles devem extrair seu conhecimento e, de acordo com essa regra, devem falar e mostrar o seu procedimento. Esdras abriu o livro com grande reverência e solenidade perante os olhos de todo o povo para mostrar a eles a benevolência de Deus, a sua gloriosa e formosa revelação, ao conceder-lhes este privilégio de ouvir a sua voz. E como é que o povo responde? Com santo temor, adorando ao Senhor de forma reverente e alegre. Não é com tristeza, não é com semblante abatido. Ó dia, ó vida, ó azar. Mas é bendito seja o meu Salvador e Senhor Jesus Cristo, porque eu, pecador, estou aqui diante da presença dEle. Sabe o que é que isso me lembra, irmãos? Me lembra o texto de Apocalipse 5. Abra sua Bíblia em Apocalipse 5. Nós já vamos concluir. Me inspirei, né? 6 horas de pregação de Esdras, Apocalipse 5, veja aí a partir do versículo 7,
Diz assim: veio, pois, veja aí, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. E quando tomou o livro, observem isso, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa, taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir-lhes os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. Versículo 11: vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: amém. Os anciãos prostraram-se e adoraram. Quando abriu o livro. Quando abriu o livro. É assim que tem feito todo aquele que teme ao Senhor. E temor, irmãos, não é medo, é amor reverente, é respeito, porque Ele é digno e eu indigno. Ele é gracioso e eu perverso. Ele é benigno e eu maligno. Ele é poderoso e eu fraco. Ele é justo e eu injusto. Ele é Deus e eu criatura. Então, quando Ele fala aos nossos corações e nos apresenta o Seu Filho, com as mãos perfuradas e os pés, por amor de cada um de nós, nós não podemos ter outra atitude, senão de temor e tremor na sua presença, reverência amorosa por esse Deus. Nós precisamos aprender, meus irmãos, com Cristo, a participar dos cultos, com temor, com tremor, com reverência, com sinceridade, com amor e alegria. Nós precisamos ler a palavra de Deus sem passar por ela apressadamente, mas refletindo sobre aquilo que estamos lendo e fazendo quando tomamos o livro de Deus nas mãos, quando o abrimos. Na mesma forma, façamos quando dobrarmos os nossos joelhos em oração, nos colocando em Sua presença. A leitura das Escrituras em reuniões cristãs, meus irmãos, é uma ordenança de Deus. Ali Ele é honrado e a sua igreja é edificada. Nós devemos estar abertos a participar por muitas horas de leitura juntos e exposição da palavra de Deus. Olhe para esses nossos irmãos. 6 horas. 6 horas. Portanto, com grande atenção e disposição. Disponibilizemos os nossos ouvidos para ouvir o que Deus tem a nos dizer e receber aquilo que Cristo, nosso Salvador bendito, mediador da nova aliança, tem a nos conceder. A palavra de Deus precisa receber a atenção que lhe é digna. E se por causa dos nossos descuidos deixarmos escapar muita coisa ao ouvir,
Lembre-se que existe o perigo de que, pelo esquecimento, deixemos de escapar tudo depois de ouvir. E se amamos ao Senhor Jesus, retenhamos toda a palavra de sua boca, todo o bem-fazer de seus lábios e toda a graça do seu amor, reconhecendo as nossas fraquezas, sim. E se esquecermos, reverendo, bendito seja Jesus Cristo, por sua graça e misericórdia. Nos apeguemos a Ele e peçamos a Ele força e fé para guardarmos a sua verdade. E não apenas guardar, mas viver por ela, de modo a honrá-lo. Vamos orar. Senhor Deus, nós te agradecemos por tua palavra exposta nessa noite aos nossos corações. Ah, Senhor, erramos tanto, Senhor, falhamos tanto. E verdadeiramente as tuas misericórdias nas nossas vidas são a causa de não sermos consumidos. Quanto mais conhecemos a Ti, Senhor, mais nos vemos como indignos do Teu favor. Cada vez nos vemos menos merecedores do Teu amor. E por isso Te louvamos, Senhor. Por isso Te bendizemos. Por isso tememos, trememos, mas ansiamos por aquele grande dia. Porque não é confiando em nós, Senhor, mas em Ti, na Tua palavra, no Teu poder, nas Tuas obras, de que há uma coroa de glória nos aguardando. E que é nos Teus braços e de Tuas mãos que a receberemos. Livra-nos do mal, em nome de Jesus.